Então, beleza, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista. Minha especialidade é cirurgia intraocular, catarata e retina, as principais, mais comuns. E hoje fazer esse vídeo para a gente falar um pouco de catarata. Tá? Então, principalmente a cirurgia, como é uma condição basicamente cirúrgica, né, que a gente vai resolver apenas com cirurgia, hoje a gente não tem um colírio, um tratamento via oral ou alguma outra coisa que não cirúrgica que resolva. Então a gente é basicamente cirúrgico. Para a gente entender o que é catarata primeiro, né, a gente tem que entender um pouco da anatomia do olho. Eu trouxe aqui um olhinho para a gente entender um pouco. O nosso olho tem duas lentes. Então tem uma lente aqui na frente que é a córnea. Ela pensa como fosse o vidrinho do relógio, né? Então ela é transparente, as lentes são transparentes. Os meios ópticos do olho são transparentes. Então essa é a segunda lente. Tá? Então ela é o cristalino, a segunda lente, tá? Então aqui tem a segunda lente. Essas duas lentes, junto com os componentes do olho, são transparentes para que a luz passe e chegue até a retina, que é esse papel de parede interno aqui. Tá? E aí quando chega na retina, ela transforma a informação luminosa em informação química, neuronal, e aí manda pelo nervo óptico até o nosso cérebro para a gente interpretar como uma imagem. Então a catarata é o problema nessa lente. Vou dar um exemplo de lentes dessa para vocês terem uma ideia. Então aqui teria uma catarata transparente, né? Uma ideia para vocês. Uma catarata de outra forma. Tem vários tipos. Ela pode ficar opacificada, perder a transparência em vários setores. Tem uma catarata que perdeu a transparência quase toda. Então existem vários tipos, né, de catarata. Então tem pacientes com catarata que praticamente não percebem. E tem pacientes com cataratas poucas, que é pouca, que é uma graduação baixa, mas que a pessoa já está percebendo uma diferença grande na visão. Então a gente vai indicar cirurgia quando esse cristalino ele virou catarata. Então a catarata é uma doença do cristalino, é uma condição que o cristalino já ficou doente, ele já está mais transparente e natural como antes, né? E a catarata, ela, na grande maioria das vezes, ela vem com a idade. Então o cristalino ele vai perdendo a transparência natural dele com o tempo, principalmente. Agora, tem condições que aceleram a catarata, aceleram o cristalino perder a transparência dele e o paciente notar que a visão está turva. Com condições tipo o quê? Tipo, mais uma condição que a gente vê bastante é o diabetes. Um paciente diabético tende a ter catarata mais cedo do que pacientes não diabéticos. Tá? Então pode vir antes. E vir antes quanto? Bom, é bem variável. Catarata ali em média vai chegar por volta próximo de 65, 70 anos, a maioria dos pacientes. Quem é diabético pode vir antes. Eu tive paciente com diabetes que 40 e poucos anos já estava com catarata. Ou até antes mesmo ainda. Mas geralmente não tem esse extremo tão grande. Ele ficar jovem com catarata. Existe catarata em pacientes jovens, tá? Inclusive de nascença. Então são cataratas congênitas. Já nasceu com catarata. Mas existe catarata também de desenvolvimento na infância, que não nasce com catarata, ela desenvolve rápido também, geralmente com algumas outras condições, né? Não é só esse o problema da criança, tem algumas outras condições. Não é comum, tá? Bem mais difícil. Catarata, a grande maioria dos casos são em pacientes idosos. O que a pessoa nota? Nota dificuldade na visão turva, a sensação de neblina, a sensação de fumaça na visão. E às vezes está no olho só. Geralmente não, porque é relacionado com a idade, os dois olhos têm a mesma idade, né? Então geralmente vão estar em graduações muito parecidas. Agora, pode estar mais no olho do que no outro? Pode sim. Não é tão incomum da gente ver isso, tá? O que mais? Pode dar catarata
um trauma, por exemplo. Então, uma pancada no olho, uma paciente passou por um acidente, por exemplo, e nem percebeu que teve uma pancada lá no olho, ou traumas de maneira geral, né? Então, também acelera o processo de catarata do cristalino. Cirurgias intraoculares. Então, foi fazer uma cirurgia por outra razão. Por exemplo, que é mais a minha área, cirurgia de retina. Foi lá, fez uma cirurgia de retina, teve um descolamento, fez uma cirurgia de retina, não mexeu no cristalino, mas o fato de ter feito a cirurgia por si só acelera o processo de catarata também. Esse paciente vai vir a ter catarata mais precocemente. Vai vir mais precocemente. Então, é um motivo de uma catarata unilateral, né? Um olho só, por exemplo. Esses acho que são exemplos mais comuns. E por isso, a gente, no planejamento de cirurgia, a gente tem que levar essas coisas em consideração para decidir a técnica cirúrgica, até a forma de anestesia que a gente vai usar e da melhor forma possível para reduzir riscos, tá? Que já é muito baixo, mas quanto menor o risco, claro, melhor. Então, em geral, o cirurgião, a gente pesquisa esse histórico de trauma, histórico de doença, de remédio que está tomando, também é outro fator, tá? Então, remédio que está tomando, tipo o mais clássico é o corticoide. Então, estou tomando corticoide por outro motivo. Alguma doença que eu preciso ficar, tem alguma doença reumática que preciso ficar usando um corticoide, por exemplo, asma, tem que ficar usando corticoide, por exemplo. Então, alguma doença que precise do uso de corticoide de maneira contínua, crônica, também é um causador de catarata e que acontece com antecedência, né? Em pacientes mais cedo do que o previsto, que é com a idade. Então, também é outro fator, tá? O uso de remédio, por exemplo, os corticoides são os mais clássicos. Então, o cirurgião vai pesquisar isso. Remédio que está usando, se tem alguma doença que está tratando, até porque a gente acaba perguntando as doenças também, não só para descobrir a causa da catarata em si, mas também para o planejamento. Então, que tipo de anestesia a gente vai usar, se vai ser anestesia com agulha, que vai botar um anestésico ao redor do globo, ou se não, vai ser uma anestesia só na superfície, tá? Com colírios, com gel na superfície. Isso também ajuda a gente a escolher que tipo de anestesia vai usar, tá? Esse histórico do paciente. Então, a conversa tem que... não é para ser uma consulta rápida, não. Tem catarata, vamos para o centro cirúrgico. Não é para ser tão rápido assim, não, porque tem alguns fatores determinantes aí nesse planejamento. Então, se houve algum trauma ou cirurgia prévia, né, um histórico cirúrgico por conta disso, porque se houve um trauma ou histórico cirúrgico, imagine só, você já passou por uma cirurgia com outro médico, que é o mais comum, né? Chega um paciente aqui para mim, não, vamos planejar a cirurgia de catarata, ele diz, não, eu já passei por uma cirurgia e a cirurgia não foi comigo, então não sei o que aconteceu na cirurgia, não sei qual foi a técnica que foi usada, quais as estruturas que foram manipuladas. Então, no meu planejamento de cirurgia para um paciente assim, eu tenho que levar em consideração isso. Poxa, que estruturas foram mexidas, né? Como que foi a cicatrização daquela primeira cirurgia lá que eu nem vi nem participei. O paciente até disse para mim, foi uma cirurgia de retina assim assado. Mas eu não sei, eu não estava lá para ver, então preciso levar em consideração que eu tenho já tive até surpresas no intraoperatório em relação a cirurgias prévias que eu não sabia que o paciente tinha, como tinha sido feito. Eu sabia que o paciente tinha feito a cirurgia, mas eu não sabia qual foi exatamente a técnica. O paciente não soube me explicar bem, não tinha nenhum histórico do outro cirurgião, há muito tempo, então a gente tem que levar sempre em consideração isso, o passado também de cirurgias que ele fez naquele olho. Ou de trauma. Trauma é uma caixinha de surpresa.
Trauma no olho é uma caixinha de surpresa. Então a gente nunca sabe, assim. Eu sempre pergunto qual foi o mecanismo. Ah, foi um trauma, foi o quê? Foi uma pancada, foi um objeto que bateu lá no olho, estava trabalhando e pulou alguma coisa ali no olho, voou alguma coisa ali no olho. O que foi que aconteceu? Qual foi o mecanismo exatamente do que aconteceu? Porque isso a gente tem que levar em conta. Será que, como já aconteceu o paciente comigo, foi uma explosão na pedreira. Explosão na pedreira, voou pedacinho de metal para todo lado. E na ocasião tinha, inclusive, o trauma tinha sido há muitos e muitos anos. E na ocasião que eu examinei esse paciente, inclusive, tinha ainda pedaço de metal dentro do olho dele. Então, na cirurgia, eu tive que ir lá também puxar esse pedacinho de metal que estava lá há muito tempo. Já tinha passado em outros médicos. E o histórico do mecanismo de trauma foi importante nessa situação. Então, eu pesquisar se tinha ainda alguma coisa do trauma daquela época. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, tipo, para o planejamento cirúrgico. E isso a gente está falando aqui antes do exame, né? A gente está falando aqui da conversa ainda, né? Então, tem muita coisa ali na conversa, que é a parte de anamnese, a primeira parte da consulta médica básica, né? A consulta médica comum. Tem muita informação importante para o planejamento cirúrgico. Tá? E isso eu estou falando de catarata, pessoal, mas, claro, a gente tem que levar em consideração para outras cirurgias também oculares, né? Então, quando eu falo com o paciente sobre cirurgia de retina, eu também vou nessa linha de raciocínio, nessa linha nesse protocolo aí de consulta, de conversa, para pesquisar também sobre essas coisas do paciente. Tá com outras intenções, o planejamento é diferente de retina e de catarata, tá? Então, outras intenções. Parte importante ainda na conversa. Na cirurgia de catarata, essa parte é importante, a gente vai sempre planejar uma lente intraocular. Então, imagine só, eu vou voltar aqui para o cristalino lá. Imagine só. Catarata, eu vou ter que tirar essa segunda lente aqui do olho. Então, a gente vai ter que entrar, aspirar o que tem aqui dentro, certo? E aí a catarata sai. Agora, eu vou tirar uma lente do olho. O olho vai ficar com uma lente só. Se ele ficar com uma lente só, no final, depois, no pós-operatório, que estiver se recuperando, ele vai ficar com um grau muito forte, um grau diferente, um grau muito assimétrico de um olho para o outro. Então, o óculos aqui, ou a lente de contato aqui, vai ter que compensar isso. Agora, se na cirurgia eu estou tirando a lente e eu aproveito e coloco outra, uma prótese, uma lente diferente aqui dentro, eu compenso isso. Então, todas as cirurgias de catarata, a gente vai tirar uma lente e já está no plano cirúrgico de colocar uma outra lente substituindo, para compensar esse sistema óptico aqui. Então, são duas lentes que tem que focar a luz aqui. Então, se eu estou tirando uma, eu tenho que botar outra. Então, a gente aproveita e, por exemplo, vamos dizer que o paciente tem um grau alto. Eu vou tirar uma lente, aproveito e corrijo esse grau que ele tinha antes da cirurgia, corrijo agora, porque eu estou tirando uma lente, vou botar outra. Aproveita e corrige isso nessa mesma cirurgia. Então, a gente corrige o complexo óptico aqui, essas lentes. Uma dessas lentes eu vou tirar, aproveito e corrijo lá. Então, nessa decisão de lente, tem um monte de lente no mercado. Vou fazer outro vídeo para isso. Então, nessa decisão de lente, eu preciso saber o que o paciente faz, os hábitos que ele tem no dia a dia, o que é a função dele, o que ele trabalha, o que ele gosta de fazer, o que são o hobby, o que é o hobby desse paciente, para que eu consiga alinhar as expectativas dele e usar uma lente personalizada. Então, a gente tem opções de lentes personalizadas, paciente por paciente, olho por olho. Então, eu posso botar uma lente no olho e botar uma lente no outro, em que elas se complementem de função. Então, isso é possível. Então, é um olho de cada vez. Essa parte do olho de cada vez é até importante
porque o planejamento de cirurgia de um olho é diferente do planejamento de cirurgia do outro olho no mesmo paciente. Então isso a gente tem que levar em consideração também. Tá? Então nem sempre numa conversa só, claro, que a gente vai sempre visualizar como um todo, que tipo de situação a gente quer deixar ao final, que tipo de situação, de expectativas a gente quer alinhar com o paciente ao final desse processo todo, mas é um olho por vez. Cada olho tem suas características, tem pacientes, tem pessoas que têm olhos assimétricos, com funções, funcionalidades até diferentes, com graus um do outro diferente, às vezes tem algo num olho que não tem no outro, então tem assimetrias, tá? Isso é muito comum da gente ver. Então, o planejamento cirúrgico de um olho é diferente do outro olho, mesmo no mesmo paciente, né? Mesmo paciente. Então, na conversa, a gente ainda tem que pensar sobre isso, sobre lentes intraoculares. Os tipos de lentes, o que se encaixa melhor para aquele paciente na determinada situação que ele tem, no olho dele, naquele jeitão do olho dele, na anatomia daquele olho dele, no que ele gosta de fazer, que tipo de lente vai se encaixar mais ou vai se encaixar melhor naquela situação daquele paciente. Então a gente tem que levar isso em consideração do planejamento cirúrgico. Então olha só o tamanho da conversa aí que a gente tem que ter, né? Então tem muita coisa importante na parte de anamnese, de conversa, de extrair informação do paciente para o planejamento cirúrgico. Tá? Então é uma cirurgia de catarata, que a pessoa acha assim, poxa, foi tão rápido, 5 minutos, 10, no fulaninho foi rápido, cicraninho foi rápido, mas é complexo. É complexo, tá? A gente está falando só da primeira parte, eu nem falei ainda de técnica cirúrgica, o quão complexo isso é para vocês terem ideia. A gente faz um vídeo mais na frente sobre isso, tá? Como é que tira exatamente a catarata e etc. Dentro dessa conversa, inclusive, pergunto também sobre história familiar também, tá? Então, existem fatores genéticos envolvidos em alguns tipos de catarata em que a gente faz um planejamento diferente. Então, isso a gente tem que levar em consideração também, é mais um passo aí de informação importante. Tá? Então, a mãe, ou pai, ou irmão teve uma certa situação, foi fazer uma cirurgia também, tem uma certa situação diferente e tal. E a gente pegar aquela informação e ver se no paciente tem também esse tipo de problema, algum tipo de problema que eu tenho que me precaver. Ok? Então é isso. Então, num planejamento cirúrgico tem muita coisa. E claro, quando a gente faz os exames, isso direciona os nossos exames complementares. Isso tudo, imagine que foi uma conversa inicial. Então, quando a gente vai direcionando exames complementares, poxa, então para a cirurgia eu vou precisar de um exame de sangue seu, por conta de XYZ, por exemplo, o paciente diabético. Um paciente diabético, eu vou precisar de um exame extra aqui, de glicemia de jejum, de hemoglobina glicada, para saber de controle do diabetes. Pacientes com controle está muito fora de controle, existem riscos adicionais no intraoperatório, no pós, de ter problemas relacionados com diabetes, então a gente acaba pedindo exames complementares para o planejamento cirúrgico. E tem exames complementares também de medidas do olho. Tá? Então, eu vou falar sobre isso em breve também, sobre os exames complementares. O que a gente vai, em cima desse raciocínio de conversa aí, em cima desse primeiro passo de conversação, de eu saber quais foram que doenças esse paciente tem, que remédios esse paciente usa, que história ele já teve de cirurgia no olho, ou até periocular, que história já teve de traumas, de traumas
físicos, né? Então, se teve alguma pancada lá, algum acidente, isso eu preciso saber. Se na família, né, história familiar de alguma coisa, alguma diferença, algum pai, mãe, irmão tem alguma doença também que ele não tenha, ou que já precisou fazer cirurgia de catarata também mais cedo, talvez. Então, essas informações ajudam a gente no raciocínio. Inclusive os hobbies, a profissão. Esse paciente usa mais visão de perto, esse paciente usa mais visão de longe, o trabalho dele é em computador, o trabalho dele é em leitura, o hobby é costura, o hobby... O que é mais visão de perto, mais visão intermediária, por exemplo, computador, a gente considera uma visão mais intermediária, não é tão perto quanto a visão de leitura, por exemplo, ou não, é mais visão de distância, né? Motorista. Então, depende, isso a gente vai ter que levar em consideração. O que eu gosto de fazer? Não, eu gosto de ler livros, ou de fazer algum esporte, e a gente encaixar isso no melhor planejamento cirúrgico possível. Beleza? Então, a gente tem aí alguns pontos importantes, né? Muito bem. Mais na frente, então, a gente vai falar sobre a cirurgia, o ato cirúrgico em si, como funciona a anestesia, como é o raciocínio da cirurgia mesmo. Vamos falar também dos exames complementares em cima desse raciocínio, o que precisa de exame depois disso. E o pós, né? Pós-cirurgia, né? As lentes intraoculares, pós-cirurgia. A gente vamos fazer uma estratégia para a gente conversar sobre esses assuntos todos. Beleza?